Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. E mais especificamente sobre uma cena que eu vou chamar de Sob a Pele. Mas antes da gente começar, galera, claro, como sempre, eu tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, não se esquecerem de dar um pouquinho de amor por esse sininho aqui embaixo, se inscrevendo no canal, porque ajuda muito, pessoal, beleza? Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza, solta o Kraken. Você provavelmente já ouviu falar de queerbaiting, que é quando você tem a promessa de representatividade numa obra audiovisual ou em qualquer tipo de obra narrativa, mas quando você vai assistir a obra, vai ler a obra, não tem nenhum tipo de representatividade nesse sentido. É apenas uma forma de marketear algo para os fãs da comunidade LGBT que acham que vão ter uma representação na sua história, na sua mídia, e acabam não tendo nada. É apenas uma estratégia de marketing. Mas o que também você pode conhecer é algo chamado queer coded. Isso já é um pouco diferente do queerbaiting e é muito comum. O queer coding é quando você tem personagens cujos criadores, por seja lá qual for a razão, normalmente porque não era normalmente aceito na época, acabam não revelando que um personagem é de fato LGBT, mas ele oferece subtexto bastante dentro da obra para que os fãs compreendam que aquele personagem sim é LGBT, e muitos acabam interpretando esse personagem dessa maneira. Isso acontece muitas vezes, principalmente um dos maiores exemplos que tem por aí são os vilões da Disney, como por exemplo o Scar, o Jafar do Aladdin, a Úrsula da Pequena Sereia. Então, basicamente, a gente tem muitos personagens vilões da Disney que são queer-coded, são personagens que são LGBT, muito provavelmente, mas isso não é dito explicitamente nos filmes. A gente só tem um pouco de subtexto que ajuda com que os fãs basicamente captem isso, né? E isso faz com que muitos fãs acabem, né, se apaixonando por esses personagens, porque de uma certa forma eles se veem representados em tela. Mas também é um traço ruim quando isso acontece muito com vilões. É uma coisa que ficou muito tempo associada com a vilania, né? Embora atualmente um exemplo moderno possa ser a Elsa do Frozen, né, que seria uma protagonista, mas muitos exemplos costumam ser vilões, né? E isso não é apenas no filmes da Disney. Um dos exemplos mais famosos disso pode ser o Festim Diabólico, do Alfred Hitchcock, no qual os assassinos do filme são dois amantes, e a gente sabe disso porque o filme é baseado numa história real, né? A peça era baseada numa história real também, e realmente eles eram amantes, mas isso não podia passar pela censura na época, então o Hitchcock teve que omitir esse fato, mas ainda dá para entender um pouco, né? Dá para pegar a vibe pelo subtexto do filme, que realmente eram um casal, não apenas amigos. Mas é claro, além do Festim Diabólico, isso também acontecia em vários outros filmes, como por exemplo, Acampamento Sinistro, né, ou Sleepaway Camp no original é um ótimo exemplo disso. E até mesmo o Leatherface no Massacre da Serra Elétrica, a gente vê que ele gosta de se vestir de mulher e inclusive gosta de usar maquiagem. E dentro da família disfuncional dele, ele até cumpre um papel que seria meio de dona de casa dos anos 50, né, uma parada meio assim. Então, no campo do terror, a gente também tem muitos exemplos assim. E se você quiser saber mais exemplos, a gente pode falar também um personagem que você provavelmente conhece, que é ele das Meninas Superpoderosas, o James do Pokémon, o Orochimaru no Naruto, sempre variando, né? Normalmente tem alguma razão diferente pela qual eles não podem ser explicitamente citados como LGBT, mas todo o contexto está presente ali. Mas eu quero focar com vocês no campo do terror, porque o que a gente vai falar sobre hoje aqui é A Hora do Pesadelo 2, ou A Vingança de Fred, que na época que foi lançado, uma crítica chamou de o filme slasher mais gay de todos os tempos. Esse filme, na verdade, ele por muitos anos foi considerado um filme que era não intencionalmente gay. E o que acontece? O Hora do Pesadelo 2 ele foi lançado bem no início dos anos 80. E ele não foi muito bem de críticas, com certeza nem perto do primeiro filme. Qual é o subtexto LGBT que o filme possui? Bom, a gente tem o nosso personagem principal, né, o Jesse, né, que inclusive é um nome neutro, né, de gênero. O Jesse, no caso, ele é um cara
que tá no ensino médio e ele acaba comprando a casa que era da Nancy. Ele vai tentando não dormir para não ser possuído pelo Fred, mas isso acaba falhando. E duas das cenas mais icônicas do filme são a primeira, uma em que ele tá nesse estado, né, de não dormir, ele começa a entrar em transe e aí ele vai, acaba parando num bar gay e lá ele acaba encontrando o técnico dele, né, do colégio, que dá uma cantada nele, inclusive, e depois leva ele para a escola. E o que acontece é que quando ele está no vestiário, né, após o técnico fazer ele dar voltas na escola, né, por estar fora de casa, não tem muito sentido porque o técnico leva ele para a escola, mas enfim, o técnico leva ele para a escola, fazer ele dar umas voltas e depois ele vai para o chuveiro. E aí o que acontece é que vem umas mangueiras, né, amarram o técnico, deixam ele em posição assim, preso de joelho assim no chuveiro. E daí o que acontece é que basicamente umas toalhas arriam a calça dele e espancam a bunda dele repetidamente. Aí sobe uma fumaça e o Jesse se transforma no Fred e mata ele cortando as costas dele. Depois ele volta a ser o Jesse, né, que grita horrorizado quando ele vê a famosa luva do Fred com as garras, né, de metal ali na mão dele, ele tendo matado o técnico dele. Essa é a primeira instância em que ocorre. E a segunda, que eu acho que é a cena mais famosa de todo o filme, é quando o Jesse tá, né, ficando com a namorada dele na cabana, que ele tá, e eles começam a se beijar e tal, o negócio começa a esquentar, e de repente a língua do Fred aparece no corpo dele, né, e vai em cima da namorada dele. Ele leva um susto, né, ele começa a se transformar, ele entra em pânico, vai embora, e vai pra casa do rapaz que ele conhece no início do filme, que se chama Brady, se eu não me engano, que é um cara que no início eles não se dão muito bem, eles até brigam, inclusive uma briga longa e demorada, mas depois eles ficam amigos, né, e ele começa a gostar do Brady. E ele vai pra casa do Brady, né, e ele fala que ele precisa dormir lá e que o Brady precisa ajudar ele. E ele pede pro Brady não dormir e ficar vigiando ele a noite toda. E até tem uma frase que o Brady fala que entra muito nesse negócio, né, que o Brady fala, pô, você tá com a sua namorada linda lá na cabana e você quer ficar a noite aqui comigo, sabe? Então, entra nisso também. E, obviamente, né, o Brady uma hora ou outra acaba adormecendo. E o Fred, nesse momento, literalmente sai de dentro do Jesse e mata o Brady, né? E depois, né, o Jesse volta ao normal e vê o Fred, né, rindo da cara dele no espelho. Então, nos dois momentos, que seriam os momentos que a gente pode ver que o Jesse teria atração, né, por homens, por esses caras em particular, pelo técnico dele e pelo Brady, que é esse inimigo que virou amigo depois, o Fred sai, né, e mata os dois. Então, muito foi jogado, né? Inclusive, começando quando ele tava ficando com uma garota que ele se sente estranho, ele entra em pânico e vai embora. Então, as principais matanças do Fred nesse filme são provocadas por conta do que seria essa repressão sexual do Jesse, né? Então, e isso é uma coisa que, na verdade, o roteirista e a equipe do filme, né, os produtores, iriam, na verdade, recusar essa hipótese por anos. Eles iriam dizer que não tinha essa intenção, não era para acontecer. E, inclusive, o roteirista do filme até culpou o Mark, que é o ator que interpretava o Jesse, pelo personagem ter parecido homossexual, o que não é verdade, isso está totalmente no roteiro do filme. E é interessante porque o filme, na verdade, poderia colocar o Fred como uma representação da autorrepressão que o Jesse está fazendo com ele mesmo, né? De um certo ódio ali, uma certa raiva que ele está sentindo de si mesmo, enquanto ele não consegue se assumir verdadeiramente. Inclusive, a gente tem muitos momentos ali de confronto com os pais dele, né, que agem como pais homofóbicos ali, que o filho, evidentemente homossexual, e eles não querem aceitar, o pai acha que é frescura, quer que ele apanhe, a mãe quer colocar ele num psiquiatra para ver se pode curar ele, sabe? O que seria outra linha dramática aí muito complexa. Mas, na verdade, a gente vê que isso poderia ser algo interessante, né? O problema é que a mensagem do filme não é, né, tipo, que o Jesse ali estaria provocando aquilo com ele mesmo e que talvez se ele fosse sincero com ele, se ele se assumisse com os pais, que aquilo ali sumiria, né? Que o Fred é uma representação desse auto-ódio, dessa auto-repressão. Na verdade, o filme coloca meio como a própria homossexualidade sendo ali um obstáculo a ser superado mesmo, né? Que aquilo ali
é algo errado, né? Inclusive o filme acaba com ele ficando com a garota, né? Que seria o certo, né? Os dois interesses românticos, o principal interesse romântico masculino dele, né, seria assassinado por ele e ele acaba ficando com a garota, o que é, na verdade, tipo, o certo, né? Então, acaba tendo essa mensagem negativa, né? E mais uma vez, meio que também associado, né, ao vilanismo, né? A você ter medo de estar se tornando um vilão, né? Ele tá com medo de se tornar o Fred, então é mais ou menos como se você juntar as coisas, né? Fica como se você associasse você ser gay, na verdade é como você ser um vilão, o que é uma coisa absurda, né? Então, mas mesmo assim, o que é super interessante é que a comunidade LGBT abraçou esse filme. Na verdade, esse filme se tornou até cult ao passar dos anos e ele foi muito abraçado pela comunidade LGBT. Tem até um documentário super legal que eu recomendo que vocês assistam, que se chama Scream Queen, Meu Pesadelo na Rua Elm, que é sobre, né, o Mark, que é o ator que fez o Jesse, né, o protagonista. E o que acontece é que ele não era abertamente homossexual na época. Ele escondia isso, né? E quando ele fez o filme, ele ficou muito desconfortável quando ele percebeu todo o subtexto que estava presente ali, né? Subtexto sendo, né, gentil, porque é praticamente no texto em si. E ele se sentiu traído pela equipe por eles saberem que ele falou para eles que ele era homossexual, mas que isso não era uma coisa aberta para toda a indústria. E mesmo assim eles fizeram um papel que meio que comprometia ele. E depois, ainda por cima, o roteirista meio que culpou ele pelas nuances que o filme possuía. Então meio que dizendo que a culpa era dele pelo filme ter parecido ser com um subtexto homossexual, que na verdade é o mais interessante do filme, é isso, né? Mas enfim, o cara quis dizer que isso não era intencional e que isso era culpa do Mark, o que, né, foi péssimo para ele acabou deixando Hollywood. E nesse documentário eles falam não só sobre a trajetória do Mark, mas também o legado do filme e como ele atraiu muitos fãs. E o que eu acho muito legal nisso é que muitas vezes a gente debate em cinema, né, quem é o autor, né, quem é a figura que retém autoridade sobre a história, né? São os criadores, né, os roteiristas, são os diretores, os produtores ou são os fãs, né? E eu costumava dizer que toda a equipe, na verdade, merecia crédito nisso, né? Todo mundo que trabalhou no filme. Mas nesse caso eu acho muito interessante, eu acho muito legal que os fãs, né, sejam vistos como os verdadeiros significadores, né? Os verdadeiros pessoas a darem significado a algo, porque eles tornaram algo que poderia ser possivelmente, né, muito negativo em algo muito bacana, em algo positivo. Eles transformaram isso num filme cult, né, um filme abraçado, um filme que representa as pessoas, porque muitos deles se sentiram representados ao assistir o filme. Então, no caso da Hora do Pesadelo 2, A Vingança do Fred, eu acho que sim, a autoria é dos fãs e merece ser dos fãs. E eu acho isso muito legal, porque não é algo que a gente normalmente fala sobre, mas que nesses casos merece ser dita. Até porque, acredite ou não, os fãs estavam certos. Óbvio que eles estavam certos. Mas os fãs estavam certos, porque muitos anos depois o roteirista finalmente admitiu que sim, foi intencional todo aquele subtexto sobre a homossexualidade dentro do filme do Hora do Pesadelo 2. Isso porque o que acontece? O filme foi feito no início da década de 80, né? Na época tinha muitos casos de homofobia e também foi numa era muito próxima, né, ali ao início das pessoas começarem a contrair o vírus da HIV, né? A AIDS. E todo esse medo ao redor da AIDS, né, e essa homofobia foi incorporado no filme para ser o comentário social do filme. Como muitas vezes eu acho que eu já falei aqui no canal até, inclusive, o legal dos filmes de terror é que eles representem, né, os medos da sociedade atual na época. Isso que é o legal. Os monstros representem isso, né? Muitos monstros são, na verdade, representações das ansiedades sociais que a comunidade global está passando naquele momento, né? Então, o A Hora do Pesadelo 2 se torna automaticamente muito mais interessante com esse subtexto. Agora, é só uma pena que ele tenha sido negativo, mas mesmo assim, a comunidade de fãs, né, a fandom desse filme, e principalmente as pessoas que se sentiram representadas por esse filme, que é o que realmente importa, né, é essa galera, né, eles tornaram isso numa coisa positiva, eles abraçaram o filme, eles comentaram isso, eles apontaram isso e torna o filme muito mais interessante, muito mais apreciável, me fez curtir muito mais. Então, eu acho que realmente nesse caso a autoria realmente vai para os fãs. Os fãs são os autores
do filme. E eu acho que isso acontece em muitos filmes que operam dessa forma. São filmes que não necessariamente as pessoas, os criadores se sentem livres, seja lá por qual razão, para falar sobre a sua criação, e os fãs podem apontar e transformar aquilo em coisas muito mais interessantes e positivas para muitas pessoas. Então eu acho que realmente, nesse caso, a autoria vai a 100% dos fãs. Inclusive, o próprio Robert Englund, né, que interpretou o Fred Krueger, queria que eles fizessem um remake do Hora do Pesadelo 2, focando dessa vez para valer no tema, né, indo fundo e dessa vez representando da maneira correta, né, fazendo do Fred uma representação do alto ódio, quando aquilo não é necessário, sabe? O Fred ser um mal que surge por causa da não aceitação, do ódio que você coloca em si mesmo, que seria muito interessante. Mas também a gente tem que pensar que, por exemplo, os filmes da Disney, né, os remakes atuais de live action, eles tendem a tentar, né, corrigir meio que esse queer coding nos personagens dele, tirando todas as características queer deles, né? Ao invés de eles serem personagens homossexuais, eles acabam se tornando personagens héteros sem nenhuma qualidade da qual eles tinham nos desenhos, né? O que tira totalmente a graça deles. Aconteceu isso com o Jafar, aconteceu isso com o Scar. Então acho que a gente tem que torcer para o mesmo não acontecer com a Hora do Pesadelo, com, né, especialmente esse remake do Vingança do Fred. Mas, bom, eu acho que isso também nunca vai rolar, mas assim, se um dia rolasse, seria uma coisa para ficar atento, com certeza. Mas basicamente é isso que eu queria dizer, galera. Eu queria falar com vocês sobre o poder dos fãs, né, em você resgatar, às vezes, o sentido de uma obra que, por qualquer motivo, né, não necessariamente por isso que eu tô falando, pode ser calada, pode ser modificada pelos criadores para que, seja lá por que motivo de preservação, autopreservação, eles façam isso. Mas muitas vezes os fãs podem resgatar sentidos muito mais interessantes, né? E até mesmo, quem sabe, como nesse caso, até tornar coisas que poderiam ser estereótipos negativos em coisas positivas, em você falar para as pessoas o que há de interessante naquilo, né, sem julgamentos, e transformar aquilo numa experiência muito mais positiva. A autoria dos fãs sendo uma coisa que beneficia a obra, né, que não prejudica, mas sim que acrescenta a obra e ainda resgata algumas ideias que são inerentes à obra, que vem desde o início, mas que por alguma razão foram deixadas de lado. Então, O Hora do Pesadelo 2 com certeza é um filme que vale super a pena você ver, sabendo de todo esse significado por trás dele, todo esse histórico, tudo que ele representa, né, para a comunidade LGBT. E também vejam esse documentário que é Scream Queen, Scream, Queen, Meu Pesadelo na Rua Elm, porque assim é sensacional, vale super a pena conhecer a história desses bastidores tumultuados, né, e dessa trajetória do legado desse filme de terror que poderia ser o filme mais esquecível da franquia e acabou se tornando um dos mais populares. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Valeu!